Essa manhã, realmente queremos render graças ao Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel todo o tempo. Todo o tempo o Senhor tem sido bondoso conosco. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Senhor, teu povo reunido. Senhor, para a honra e glória do teu nome. Que essa manhã o Senhor seja exaltado, seja glorificado, através de cada um que está aqui, Senhor. Ó Senhor Jesus, sustenta-nos essa manhã. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. O Senhor sabe, Senhor, as nossas lutas e dificuldades. Por isso, que essa manhã o Senhor supra cada uma dessas necessidades. Que o Senhor tire todo o coração seco, todo o coração duro, Senhor, e que as tuas águas possam fluir. Essas águas purificadoras, essas águas que dão esperança. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Unja nossos ouvidos. Sustenta-nos, Senhor. Perdoa nossa pouca fé. Não permita, Senhor, que as nossas limitações barrem o Senhor de fluir e de nos alcançar essa manhã. Senhor Jesus. Aleluia. Jesus é o Senhor, irmãos. Vamos continuar a mensagem de ontem. Ontem nós vimos um paralelo de uma promessa que foi feita em Atos capítulo 2 e contextualizamos qual foi o ambiente daquela promessa em Joel. Para que exista o derramado Espírito, o fogo do Espírito em Atos 2, foi necessário ter uma terra seca no livro de Joel, no meio de um lugar onde gafanhotos de todo tipo, cortador, migrador, destruidor, devorador, destruiu tudo. No meio daquele desespero, eles receberam uma promessa do derramado Espírito. Amém. E vimos e consideramos qual tem sido o gafanhoto na nossa vida, que tem roubado o nosso desfrute, roubado o nosso tempo, roubado a nossa consagração ao Senhor. Para que haja o fogo do Espírito, eu preciso entender que há um processo. E que se eu crer na promessa desse Deus que é fiel a todo tempo, eu vou experimentar a plenitude do Espírito. E começamos a ver em Atos 3, Atos capítulo 3, os versículos de 1 a 19, eu vou ler e a gente vai discorrendo depois, tá bom? Diz assim: certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Formoso. Todos os dias colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor, perplexidade com o que lhe acontecera. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles, num lugar chamado Pórtico de Salomão. Ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo:
Varões de Israel, por que vos admirais a respeito disso? Por que estáis olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou santidade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou a seu servo Jesus, a quem vos entregaste para ser morto, e diante de Pilatos o rejeitastes, quando este havia decidido soltá-lo. Todavia, vós negastes publicamente o santo e justo, e pedistes que um assassino fosse libertado. Vós mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E nós somos testemunhas desse fato. Pela fé, em nome de Jesus, o nome que curou esse homem que aqui vedes e bem conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este agora saúde perfeita, como todos podem observar. Contudo, irmãos, eu sei que o que vós e vossos líderes fizeram com Jesus foi sem o perfeito conhecimento do que estavam praticando. Entretanto, foi desta forma que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, anunciando o que seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Por que esse texto, junto com a porção de Atos 2 e Joel, ela tem ligação? Porque um povo que perdeu tudo, onde a terra estava seca, foram chamados a rasgar o coração e não as vestes, a buscar uma realidade de rasgar o coração para arrependimento. Aqui em Atos 2 e 3, Pedro reafirmou isso. Não é questão de rasgar a roupa, não é questão de ser meramente religioso, é uma questão de rasgar o coração, de se arrepender e olhar para o Senhor. Essa manhã nós temos a escolha de olhar para a terra seca, olhar para os nossos problemas, para as nossas lutas, para as nossas dificuldades, ou nós temos a opção, a escolha de olhar para Jesus e rasgar o nosso coração. E essa escolha, irmãos, cabe a cada um de nós. Não tem como eu escolher pelo Juninho ou o Juninho escolher por mim. Essa decisão tem que vir do nosso interior. Arrependei-vos. Para quê? Para que o nosso viver seja um viver vivo, cheio de Cristo, cheio do Espírito. E o resultado desse viver é servir aos irmãos com realidade. Não é servir com peso. Quando servimos os irmãos, não é peso. Há uma realidade, há uma alegria, porque um dia eu rasguei o coração e eu vi, puxa, que tremenda misericórdia. Eu, um pecador, infiel, fui chamado de filho. Fui introduzido na família de Deus. E Ele me permitiu poder servi-lo. Servir a Deus. Todo mundo quer, né? Fala assim, quem quer servir a Deus? Aí vira e fala, quem quer lavar o banheiro? E aí? Quando eu estou lavando o banheiro, servindo os irmãos, eu estou servindo a Deus. Ou nosso conceito religioso de servir a Deus é, eu quero ser um pregador, é vir aqui na frente, aí eu estou servindo a Deus, é isso? É esse o nosso conceito religioso de servir a Deus? Irmãos, o Senhor não quer mais um teatro espiritual de rasgar vestes. O Senhor quer uma realidade. Ele quer o nosso viver frutificando os frutos do Espírito. Ele quer em nosso viver a realidade do amor de Deus. De alguém virar e ver o Saulinho e falar, puxa, toquei no amor de Deus.
quando eu vejo o Saulinho, eu fico cheio de esperança. Por quê? Porque ele está transbordando Jesus. E aí fizemos uma pergunta ontem. Qual é o Jesus que tem saído de nós? Qual Jesus as pessoas estão vendo em nós? No nosso viver diário. Porque nas reuniões, irmãos, eu sempre falo isso e sempre vou repetir. Nas reuniões, é fácil. Todo mundo é lindo na reunião. Né? Na reunião eu tenho o máximo de cuidado de falar com o Juarez. Puxa, eu não posso falar com o Juarez de qualquer jeito, porque senão o que o irmão vai pensar de mim? Né? Mas no nosso viver diário, que Jesus está saindo? Quando nos relacionamos com as pessoas, seja em casa, seja no trabalho, seja no trânsito, o que sai da nossa boca? Bênção ou maldição? O que é expresso nas nossas atitudes? É bênção ou é maldição? O Senhor muitas vezes permite a gente passar pelo deserto, irmãos. Permite ter aquela terra seca, rachada, para que a gente entenda que não adianta buscarmos planos humanos, recursos humanos, para satisfazer um problema que é interior. Posso pegar, hoje é muita informação, né? Muitos coaches na internet, muitos coaches crentes. Puxa, eu vou direcionar minha vida com aquilo que eu estou vendo, porque aquele influencer cristão, olha como é a vida dele, olha o que ele conseguiu, olha o que ele fala. Eu acredito naquilo ali. Isso é que é plenitude. É? Senhor, tem misericórdia de nós, irmãos. A plenitude do Espírito, ela não está em um influencer, ela não está em um canal de YouTube. A plenitude do Espírito já foi derramada sobre cada um de nós. Ela está dentro de você. Basta eu e você querermos acessar esse Espírito maravilhoso. São escolhas. Podemos ficar olhando para o chão, que já não tem mais chão, ou podemos olhar para o Senhor, olhar para os céus, falar: Senhor, eu não tenho saída. E agora? Não tem como ir para o lado, não tem como ir para o outro lado, o chão já não existe, na frente eu tenho problema, atrás estão me perseguindo, e agora? O que fazer? Oh, Senhor Jesus, há uma promessa: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, isso é uma realidade. Sabe quando vem aquela situação que você vira e fala: Senhor, eu não sei o que fazer. Preciso pagar a conta amanhã. Meus relacionamentos estão todos confusos. Meu trabalho não é garantido. Senhor, e agora? Aí você lembra dessa promessa e invoca o nome do Senhor. Você é salvo naquela situação. Quer dizer que o problema deixou de existir? Não. Quer dizer que eu e você entendemos que podemos acessar o Pai, correr para o braço do Pai e nos aquietar nele, sabendo que Ele cuida de nós. Então vamos avançar aqui. Senhor Jesus. Então a gente viu aqui um mendigo na porta do templo, sonolento, aguardando alguém carregá-lo, colocar na porta, para depois passar alguém e ele pedir um donativo. E às vezes nós gostamos de julgar quem é assim, né? Não é verdade? Sim.
Quando a gente vê, passa de carro, a gente vê às vezes um mendigo, alguém na rua, mais novo, aí o que a gente fala? Mas ele é novo, ele podia trabalhar em vez de ficar pedindo, não é? Não é assim que a gente fala? Só que esse mendigo, irmãos, muitas vezes somos nós mesmos. Nós criticamos, mas vivemos como um mendigo. Todos os dias, aguardando um donativo para resolver o meu problema, para resolver a minha situação, para satisfazer os meus desejos. Aquele mendigo, ele precisava de um dinheiro. Ele era coxo. Nós chegamos aqui, muitas vezes coxos. E se eu falar assim, quem precisa de dinheiro? Todo mundo, eu preciso. Até quem tem muito. Quem precisa que eu resolva o problema na família? Todo mundo quer resolver, né? Eu fico lá na porta do templo. Resolve para mim. Resolve para mim. Eu esqueço que Jesus já deu a plenitude. Eu esqueço que o Senhor pagou um alto preço na cruz para que eu e você tivéssemos acesso diretamente a Ele. Senhor Jesus. E esse mendigo, ele ficou ali esperando, né? Quando ele viu Pedro e João, no versículo 5, né? Capítulo 3, fala assim, o homem olhou para eles com atenção. Olha, irmãos, ele estava atento, ele não estava nem distraído. Ele olhou para os irmãos assim e falou assim, agora eu vou receber alguma coisa. Agora eu vou receber. Eles olharam para mim, eu estou olhando, estou prestando atenção em você, Hugo. Me dá. O que você vai me dar? É assim que a gente vem para a reunião, não é? A gente entra na porta, a gente senta e espera. Me dá. Me dá. O que você vai me dar? Mas e o que você tem? O Senhor já te curou, irmãos. O Senhor já nos curou. Nós não podemos mais andar cocheando por aí. Ficar parado na porta do templo. Sabe o que é ficar parado na porta do templo? Não entra. Não avança na sua experiência com Deus. Não avança na intimidade com Deus. Não entra para servir. Não se envolve. Não tem compromisso. Estou na porta esperando alguma coisa acontecer. Porque também não quero ficar lá fora, no pátio. Não quero ficar lá porque eu entendi que não é bom ficar lá. É bom ficar aqui. Só que eu não quero me aprofundar. Não quero ter compromisso. É mais confortável eu ficar sentado na porta do templo. Alguém me carrega, alguém me dá alguma coisa, e amanhã vai se repetir a mesma história. Essa é a nossa realidade, irmãos. É assim que nós temos vivido. Temos um Pai cheio de riqueza, cheio de amor, cheio de misericórdia. E nós vivemos mendigando. Senhor, eu preciso amar mais. Irmãos, o Senhor já se derramou sobre você. Nós vivemos mendigando, irmãos. Ó Senhor Jesus, o Senhor tinha muito mais, muito mais. A gente fica buscando, né, uma conta paga, um problema resolvido, esquecemos que o Senhor, Ele é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Senhor quer raízes profundas. Sabe por que o bambu, quando vem os tornados, ele não se quebra? Raízes profundas. Você vê o bambu no tornado, ele enverga todinho assim, ó. Aí você olha, uau, passou um vento tempestuoso e ele não se quebrou.
raízes profundas. Como estão as nossas raízes com o Senhor? A nossa intimidade com o Senhor. É muito bom buscarmos o Senhor juntos, como igreja. É muito bom buscarmos em família, em casal, com os filhos. Muito bom, tem que ser feito. Mas a sua experiência individual, a sua intimidade com Deus, aquele momento que só você e o Senhor têm, que você pode rasgar o seu coração de verdade, se abrir para o Senhor e falar: Senhor, eu sou assim, Senhor, estou vivendo assim, estou com essa dificuldade, Senhor, estou com essa luta, Senhor, mas eu quero desfrutar da sua presença. Não quero viver como uma terra seca, não quero viver com um poço entulhado. Senhor, por isso eu quero ter essa comunhão com o Senhor. Amém. Só quero sentar aqui agora, Senhor, e ter o seu abraço. Já teve essa experiência, irmãos? De ter esse momento íntimo com o Senhor e falar: Senhor, eu quero só o seu abraço agora. Eu não quero nem falar muita coisa, eu só preciso do seu abraço. Aí você senta, ou se ajoelha, e você sente o abraço do Senhor. Nesse momento vai se criando raízes profundas. As situações ainda vão existir, as lutas, as dificuldades, os problemas, mas eu descobri que eu posso desfrutar do colo do meu Pai. Eu posso permanecer enraizado, íntimo com o meu Pai. Senhor Jesus, Deus tinha algo muito, muito melhor para esse coxo, irmãos. E Ele tem algo muito melhor para nós. Infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos, pedimos, sonhamos. O Senhor tem muito mais, irmãos. Muito mais. O Senhor tem muito mais de alegria, muito mais. De felicidade, de amor, de experiência. Só que nós gostamos de olhar para as coisas físicas, gostamos de olhar para a terra. Senhor, tem muito mais uma praia, uma casa na praia. A gente gosta de olhar para a casa na praia, ou para a viagem, ou para o carro, ou para a família perfeita. Isso tudo é esmola. O Senhor tem muito mais. Tem muitos que vivem uma vida inteira buscando uma família perfeita, uma vida perfeita, um casamento perfeito, uma casa perfeita, uma vida estabelecida. E no final da vida fala: ainda estou vazio. Ainda estou vazio. Vivi uma vida inteira, trabalhei, me desgastei, e no final foi esmola. Não entrei no templo. Não estou falando que não tem que trabalhar, que você não tem que conquistar as coisas, não estou falando isso não, tá? Pelo amor de Deus, os irmãos estão entendendo. Tudo isso tem que fazer, tudo isso é lícito, só que o Senhor é muito melhor. É muito mais. Ó Senhor Jesus, esse coxo, ele estava olhando para as mãos dos homens, esperando um milagre, né? Alguma coisa. Irmãos, nós precisamos tirar nossos olhos dos homens, tirar nossos olhos das mãos dos homens. Nós temos a tendência em deixar a nossa vida na mão de homens, na internet. A internet virou a verdade de tudo hoje. Na internet tem os melhores pregadores, os melhores conhecedores, tem os que conhecem mais de alimentação, de medicina, de economia,
de ganhar dinheiro, não é? E nós entregamos a nossa vida para eles, assim. Gastamos às vezes 3, 4 horas. Uau, eu tenho que ver todo esse curso, todo esse podcast. Olha como é que ele fala. Estou entregando a minha vida, olhando para a mão de homens, em vez de olhar para o Senhor, em vez de olhar para as mãos do Senhor. Porque quando eu olho para as mãos do Senhor, eu vejo os pregos, eu vejo o preço que foi pago. E aí eu não consigo ficar indiferente. Quando eu vejo as mãos do Senhor, vejo o preço que foi pago, nossa única reação é rasgar o nosso coração e nos arrepender e nos voltar ao Senhor. Não é? Senhor Jesus, precisamos olhar para o Senhor e estar na presença do Senhor. Eu sei que isso não é fácil, irmãos. Todos nós estamos passando por lutas, por momentos difíceis, por situações complicadas, por necessidades, todos nós. Não se deixe enganar, achando que você é o único privilegiado de passar por isso. Todos nós, cada um na sua medida, cada um no ponto em que o Senhor deseja trabalhar. Então não é privilégio meu ou seu. Todos nós passamos, para que aprendamos a olhar para Cristo e nada mais. Para que aprendamos a entrar na intimidade do Senhor, desfrutar da intimidade do Senhor e reconhecermos que nós somos do Senhor e não de nós mesmos. Amém? Oh, Senhor, muitas vezes a gente fica preso nesse caos, olhando nossos problemas, e isso nos faz ficar parados na porta do templo. Nos impede de avançar na intimidade com o Senhor. Se eu perguntasse agora, o que você precisa resolver amanhã? Você teria uma folha de caderno inteira para listar, não teria? Não é? Lista do supermercado. Essa semana já tem conta para pagar, né? Início de mês, não é assim? Uau! Segunda-feira? Isso não faz, irmão. Se eu ficar olhando somente para essas situações, eu vou permanecer parado na porta do templo. E o Senhor não quer nos ver parado na porta do templo. O Senhor quer que a gente seja curado, quer que a gente se avance. Que essa manhã o Senhor possa nos curar, irmãos. Possa curar o nosso coração. Que a gente possa se levantar e avançar. Oh, possamos ser participantes ativos no corpo de Cristo. Pessoas que olham e não temem a situação porque conhecem o seu Deus. Um povo que conhece o seu Deus se torna forte e ativo. Não é assim? Vocês acham que Pedro e João não tinham problema quando estavam aqui? Eles tinham problema, irmãos. E Pedro era casado. Você acha que Pedro não tinha problema? Claro que tinha. Como é que ele vai explicar para a mulher dele que ele tinha que sair para ir lá no templo pregar? E ela, mas você não vai trabalhar, não? E o sustento? Não estou só fazendo referência, não sei se ela falou isso não. Talvez ela fosse uma mulher muito mais sábia e saía junto com ele. Não sei. O Senhor sabe. Mas cada um de nós precisamos entender isso aqui. Eles também tinham. Só que eles avançaram porque tinham raízes no Senhor. E o que Pedro deu para eles foi o quê? Olha lá, versículo 6. Então afirmou-lhe Pedro, né, junto com João, nunca sozinho, irmãos. Sabe por quê? Nunca sozinho? Porque a glória tem que ser de Deus. A glória não pode ser do homem. Nós vimos isso ontem também. Questão de rasgar o coração e não as vestes, é por isso. Se rasga as vestes, é muito fácil a glória ser da pessoa. É visível. Mas quando rasga o coração, quem está vendo?
Somente o Senhor. A glória do Senhor. Aqui Pedro estava junto com João, por quê? Porque se Pedro estivesse sozinho, as pessoas, uau, que Pedro maravilhoso. Olha como é que ele faz milagre, não é? Mas a Bíblia fala que estava Pedro e João juntos. Enquanto um fala, o outro está intercedendo, está dando suporte, está sendo um. E na unidade, nós desfrutamos da plenitude do Espírito, do derramar do Espírito, do poder do Espírito. Então, Pedro falou, né? Não possuo prata nem ouro. Ou seja, olha, o que você está querendo, o que você enxerga para a sua necessidade, o que você quer resolver do seu problema hoje, eu não tenho para te dar, para resolver. Eu não tenho essa esmola para te dar, mas eu tenho algo muito melhor do que essa esmola que você está pedindo. Mas o que tenho, isso te dou. Amém. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ergue-te e anda. O que o mendigo queria? Uma esmola. O que ele precisava? Andar. Ser curado da paralisia espiritual. Sabe o que nós precisamos essa manhã? Não é resolver o nosso problema. Não é abrir a sua conta no banco e aparecer lá um monte de dinheiro para você falar que agora eu vou ficar tranquilo. Sabe o que eu e você precisa essa manhã? Sermos curados da nossa paralisia espiritual. Senhor Jesus. E uma vez, né, eu falei o aspecto do mendigo ali para ser curado. O outro aspecto, agora Pedro e João, eles estavam entrando no templo, né? Então, uma vez que eu e você fomos curados, nós entramos no templo, o que nós precisamos fazer? Além da comunhão, da intimidade com Deus, o que Pedro e João fizeram? Foram levar Jesus para outro também ser curado. Então, uma vez que nós entramos, nós precisamos cooperar uns com os outros. Porque pode ter dia, irmãos, que eu chegue aqui e esteja na porta do templo, paralisado, cheio de medo com os meus problemas. E aí, o Juninho vai vir e vai me ajudar a sair dessa paralisia. Mas como ele vai me ajudar? Falando Jesus, levando o nome que está acima de todo nome, sobre o qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso que o título dessa mensagem é o poder de olhar para Jesus. Porque quando nós olhamos para essas mãos, nós nos constrangemos, nós nos arrependemos e nós o invocamos. E quando nós o invocamos, esse Espírito cheio de poder nos cura, nos tira da paralisia, nos tira da inércia, nos tira de nós mesmos, dos nossos conceitos, das nossas formatações. Repetindo o que eu falei ontem novamente, porque a igreja não é uma empresa para eu tentar gerir a empresa com a minha cartilha. Para a empresa funcionar, eu tenho que ter um organograma, tenho que ter a visão, a missão, tenho que ter as coisas organizadas, tem que chegar aqui, funcionar dessa maneira. Se sair do trilho, não dá certo, não vou gostar, vou ficar chateado, vou reclamar, né? A igreja não é uma empresa, a igreja é o corpo de Cristo. São membros vivos, enraizados em Cristo, ligados no cabeça, crescendo, o crescimento que vem de Deus. Não é um crescimento que vem de homens, ou de ações humanas, planejamentos humanos,
é um crescimento que vem de Deus. E essa expressão, essa realidade, é feita por meio do nosso viver íntimo com o Senhor. Um viver ativo no Espírito, em realidade, de coração rasgado. Ó Senhor Jesus, então uma vez que nós entramos, precisamos cooperar uns com os outros, né? Levar outros irmãos também a entrarem, outras pessoas também a entrarem. Mas qual que é a nossa atitude, irmãos, quando nós vemos outros irmãos na porta do templo, outras pessoas na porta do templo? Nós criticamos porque não está no nosso padrão? Ou nós fazemos como versículo 7, ó, e segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Qual é a nossa atitude? Sabe qual que é a realidade de viver no Espírito? É você ver o irmão sentado lá na porta do templo, pegar ele. A força maior é de quem está puxando. É dar a mão. Nós temos estendido a nossa mão ou nós temos estendido a nossa língua? Esse é o ponto. Estendemos a nossa língua ou estendemos a nossa mão? Lembra da parábola do bom samaritano? Vai pregar o evangelho. Tinha um homem caído, sujo, talvez fedido. Passou os religiosos, fariseu, sacerdote, olhava e passava de longe. Eu disse, não me envolvo com isso aí não. Eu quero viver em santidade. Uau! Que religioso, hein? Quero viver em santidade, vou passar de largo. A situação daquele irmão não é problema meu. Ele se colocou nessa situação. O bom samaritano fez o quê? Estendeu a mão. Ergueu. O que Pedro e João fizeram aqui? O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, anda. Por um lado, o coxo teve que exercitar a pequena fé que ele tinha. Por outro, 2 irmãos estenderam a mão para ajudar. Porque ninguém consegue avançar sozinho, irmãos. Nós não fomos criados para viver sozinhos, nem avançar sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Vocês acham que sozinho a gente resolve tudo? Por exemplo, vou usar o Juninho de exemplo, tá? Às vezes vocês acham, ver o Juninho, ver a Michele aqui servindo, né? Ativos, para lá, para cá. Vocês acham que eles não precisam ser cuidados? Você acha que não passa por luta, desânimo, tristeza, dúvidas? Você acha que não precisa de alguém estender a mão? Às vezes fazer uma ligação, um encorajamento. Eu sei que está difícil, mas continua firme. Estamos juntos. Não é? Mas nós somos falhos nisso, irmãos. Eu sou falho nisso. Eu sou falho nisso. Porque muitas vezes nós vivemos centrados em nós mesmos, nas nossas coisas, olhando para o chão seco. E vai continuar seco enquanto eu não aprender a olhar para o Senhor, enquanto eu não aprender a olhar para Jesus. E olhar uns para os outros, cuidar uns dos outros. É fácil cuidar uns dos outros? É fácil cuidar dos adolescentes? Não é fácil. Os pais de adolescentes sabem que não é fácil. Das crianças, tem dia que fala assim, Senhor, que vontade que eu tenho de jogar pela janela.
Não é? Ainda bem que tem a redinha. Brincadeira. Mas não é verdade, irmãos? Tem hora que você vê assim e fala assim, não é possível. Vontade de torcer todinho. Não é possível que você está fazendo isso, não. Falei 1000 vezes com você. Todos precisamos ser cuidados. Todos precisamos uns dos outros. E do Cristo que está no seu interior. Vamos avançar aqui, Senhor Jesus. Então eles deram a mão e naquele mesmo instante, olha para você, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Puxa, aquele irmão não fica firme. Talvez falta eu e você estender a mão, cheios de fé. Porque quando estendemos a mão cheios de fé, aquele que estava com o pé vacilante vai ficar com os pés firmes. Versículo 8. E de um salto, pôs-se em pé, começou a andar. Logo em seguida, entrou. Alguém que ficou anos na porta do templo, agora ele entrou. Graças a Deus. Ele entrou. E ele entrou com eles, andando, saltando, louvando a Deus. Ele não entrou calado, tímido. Eu vou sentar aqui, vou esperar o que vai acontecer. Não, irmãos. Ele viu que ele foi curado da paralisia. Ficou cheio de alegria, cheio de fé, cheio do Espírito. Aí, é a reação. Saltou, pulou, se alegrou, louvou ao Senhor. Essa é a reação quando nós tocamos no Espírito. Você quer ver se estamos tocando no Espírito ou não? É quando nós temos essa reação. Nós entramos no templo, entramos na intimidade com o Senhor, nós saltamos, pulamos e louvamos. Está no Espírito, não é? Puxa, agora eu vou vir colocar uma gravatinha, arrumar aqui, sentar aqui na frente para mostrar que estou no Espírito. Não, isso é teatro. Isso é realidade. E aí, todo o povo viu, reconheceu que era o mendigo que ficava lá há anos, e eles ficaram perplexos, cheios de temor com o que eles estavam vendo. Só que nesse momento, e aí é um princípio para nós para eu encerrar, nesse momento, o mendigo apegou-se, versículo 11, a Pedro e João, ou seja, ele falou, eu também sou membro do corpo, eu quero estar junto, não quero ficar sozinho mais. E aí o povo correu maravilhado até o pórtico, só que Pedro, percebendo isso, vendo o povo olhando para eles, Pedro fez o quê? Falou assim, olha, tenho que explicar para esse povo, porque se eu não explicar para esse povo, se eu não pregar Jesus, eles vão achar que foi eu e João que fizemos isso aqui. Aí daqui a pouco eles estão querendo ser seguidores de Pedro e João, daqui a pouco eles querem levantar uma imagem aqui, um altar para Pedro e João. Não é isso que tem acontecido, irmãos? Muitas vezes. Todas as vezes que estamos olhando para a mão de homens, a reação é essa. Mas quando olhamos para o Senhor, nosso coração não se orgulha. E nós queremos dar toda a honra e glória para Jesus. Então Pedro expôs. Você olha, varões, o que vocês estão vendo aqui? Vocês estão admirados, achando que a gente fez alguma coisa? Não, não fica olhando para nós não. Esse homem foi curado por causa de Jesus. Esse Jesus que vocês mataram, que vocês negaram, esse Jesus salvou esse mendigo. Esse Jesus curou da paralisia. Por isso que ele está louvando a Deus agora. Pedro teve ousadia para falar isso. E aí, o versículo 19 diz assim, Pedro acabou de falar isso com eles, falou assim, olha, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Todas as vezes, irmãos, para que a glória não seja nossa, nós temos que expor e levar, olha, é Jesus que está fazendo, foi Jesus que falou.
Cabe a nós arrepender-nos e converter-nos, rasgar-nos o coração, para que a honra seja do Senhor e não nossa. Por isso eu queria trazer essa reflexão para os irmãos. Qual portão formoso, qual porta eu e você estamos parados nessa manhã? Nós estamos parados na porta das dívidas, na porta dos problemas, na porta das dúvidas, na porta do pecado, do orgulho. Qual porta formosa estamos parados, admirando a porta formosa, esperando uma esmola? Ou nós queremos ser curados e avançar, e adentrar, e louvar ao Senhor? O milagre não é sobre quem ora, quem fala. O milagre, irmãos, é sobre quem é anunciado. Quem nós temos anunciado. Oh, Senhor Jesus, por isso que quando pregarmos o Evangelho, irmãos, nós temos que nos atentar a isso, todo instante. A glória precisa ser de Deus, porque é Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que convence. Oh, Senhor Jesus, vou pular aqui porque não vai dar para terminar, irmãos. Vou terminar com uma pergunta. Eu não tenho moedinha mais, mas eu queria falar com os irmãos. Se tivesse uma moedinha de um real aqui, perguntasse para os irmãos, quanto que vale? Você ia falar? R$1, né? Quanto que vale a sua salvação? Quanto que vale o preço que foi pago por mim e por você, para que a gente viva de qualquer maneira, sentados na porta do templo, paralisados? Quanto que está valendo o preço que foi pago por nós? O nosso viver demonstra o quanto está valendo, irmãos, o preço que foi pago por nós. Oh, Senhor, quanto vale poder caminhar e ter a paz de ser salvo? A diferença entre o que pedimos e o que Deus quer dar é a diferença entre essa moeda de metal que eu comentei com os irmãos e a vida eterna. Não vamos passar a vida na porta do templo por essa moeda de metal que pouco vale. Vamos viver uma vida, irmãos, buscando, valorizando a vida eterna que foi dada a nós. É uma diferença gritante, não é? Pegar a moeda de R$1 e a vida eterna, o que vale mais? Se fosse visível que agora te dasse aqui, ó, isso aqui, você vai ter vida eterna. E esse aqui é a moedinha de ouro. O que você ia escolher? O que valeria mais para você? A gente vai ficando mais velho, parece que vai dando nosso prazo, né, de validade. E aí eu chegasse para você, aqui está a vida eterna. Você ia se preocupar com a moedinha de ouro? Você ia se preocupar com os problemas? Se você estivesse lá numa cama de hospital e eu chegasse, olha, eu vou te dar 1 milhão. Você ia se preocupar com 1 milhão? Ou você ia virar, não quero 1 milhão, eu só quero sair dessa cama de hospital. Eu só quero vida. Mas no nosso viver, muitas vezes, nós escolhemos esse 1 milhão. Estamos lá com um aparador, quase morrendo, correndo atrás do 1 milhão. Quando deveríamos valorizar a vida eterna, o preço que foi pago por nós. O maior milagre, irmãos, não era os campos serem restaurados. O maior milagre é podermos nos arrepender
e voltarmos ao nosso Pai. Amém? Eu estendi um pouco o horário, os irmãos me perdoem. A gente pode compartilhar direto, né? Senhor Jesus. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sido fiel e misericordioso conosco. Nos perdoa porque ainda somos tão falhos, Senhor, tão pecadores. Nossa fé ainda é tão pouca, mas nós não queremos mais viver paralisados. Que essa manhã o Senhor realmente possa nos curar, nos tirar de toda paralisia, para que possamos entrar, Senhor, nessa comunhão com o Senhor, andando, saltando, louvando a Deus com alegria no nosso coração. Abençoa cada um de nós, cada membro do seu corpo possa viver essa realidade. Obrigado, Senhor. Nós te amamos, Senhor Jesus.